Bom dia, amigos ouvintes. Mais uma vez estamos nós aqui, em nome do Cristo, o Messias, Filho de Deus. E como eu disse na live de ontem, traduções bíblicas têm dado problema. Porque há coisas que foram traduzidas que não têm nem como dar sentido à palavra. Algo completamente sem condições de ter a credibilidade total nessa tradução. E aí, como eu dizia, né, não fui eu que inventei isso, eu vi num canal um moço, né, que fala acerca da tradução da Bíblia e até de coisas que existem nela, que é terrível, né? Como, por exemplo, eu disse da tradução baseado nos idiomas de Israel, Jesus, essa palavra sendo porco. Não foi eu que o disse, certo? Porque não tive acesso ainda a comprovações desse sistema de tradução, né? Mas ele chama até para um desafio. E eu não vou desacreditar dele. Até porque a gente vê nele uma cultura bem elevada acerca do Israel. E um autoconhecimento que vê também nele acerca das Bíblias, com algumas traduções diferentes. Mas só para reformar esse pedaço, certo? Porque se for assim, nós teríamos sido enganados desde os nossos antepassados, claro, depois que surgiu já a vinda de Jesus, né, do Filho de Deus, e de lá para cá, todos, então, ficou nessa situação. Apesar que no Novo Testamento, como eu disse, tem em vários lugares, dizendo que ele é o Messias, certo? E poucas vezes se trata. Ele mesmo nunca disse, eu sou Jesus, pelo menos que eu lembre. Ele não se identificou. Ele dizia, o Filho do Homem, né? Era assim. Ele chegou a dizer que ninguém é em cima no céu, foi acima no céu, senão aquele que de lá do céu desceu, a saber, o Filho de Deus. Poucas vezes ele diz que é o Filho de Deus, mesmo sendo, mas porque ele estava pregando aqui a humildade e não o exaltamento. Qualquer coisa que eu disser que não tenha sido dita por Deus, eu estarei acumulando dívidas de blasfêmias, qual o próprio Jesus disse, chamando de Jesus, né? Foi assim que eu aprendi. E claro que eu estou tentando o máximo para falar o Messias, que é o enviado, né, de Deus, o Cristo. Porque realmente aquele que está à procura de uma maneira que não erre e que não pode errar de maneiras alguma,
o alvo. Acerca da vida espiritual, é claro que ele vai ter medo de certas palavras assim, porque e se não for assim? Qual a situação? O que temos é que ele nunca disse, eu sou Jesus. Eu não vi ainda, né? Mas também eu não tenho provas contundentes que eu tivesse traduzido este nome dentro dessa situação aí de idioma, né? E com essa coisa é que o engano, ele chega à pessoa da maneira mais que ele acha que é cabível. Porque o engano em si, ele não tem vida. Ele é projetado por um ser que vive. Assim como o acerto também não tem vida. Ele é projetado e acerta através de um que o provocou e acertou. E também essas coisas, tanto o mal como o bem, para chegar até nós, ele tem que ter um alvo perfeito. Porque senão ele não chegaria até nós. Ficava naquele assim, quase acertei. Se eu tivesse feito mais ou menos assim, eu teria acertado. É o dito por não dito. E coisas que não têm o grau de perfeição é imperfeito. E o que é imperfeito não está dentro do original. E não sendo original, é falso. E sendo falso, Deus não aceita. Certo? E palavras vindas de homens podem até dizer que é um profeta, que Deus me mandou falar isso. Isso não dá o direito de uma desculpa de quando errarmos, dizermos a culpa foi daquele que passou para mim. Claro, também. Mas a culpa foi eu ter aceitado em primeira instância sem fazer julgamentos nessa situação. Eu é que fui o culpado. Porque se eu tivesse pedido direção a Deus, ao Espírito Santo de verdade que Cristo deixou quando voltou, e disse, ele vai vos ensinar todas as coisas até os confins dos séculos. Eu não achei na Bíblia ele falando, eu vou usar nomes conhecidos, né? Claro, mas você vai entender. Estou deixando o Geraldo no meu lugar, porque aí eu simplesmente falo que ele não vai morrer mais e não morreria mesmo, porque Deus é o dono da vida, né? Então, eu nunca vi. Pelo menos eu dizendo assim, olha, depois que eu for, vocês vão até assustar, vai aparecer alguém aí falando assim, que tal que meu pai mandou ele fazer isso, ou ela. Jesus não disse isso. Sabe por que ele não disse? Porque os homens são inconfiáveis. Por isso Jesus falou, se você colocar a sua vida na mão do homem, você é maldito. Ou seja, na linguagem grosseira, você vai se lascar todinho. Por mais sábio que esse elemento diz ser. Ele não está com a ordem, com uma procuração assinada por Deus para fazer tal coisa.
Porque quando aparece Pedro dizendo: entre Deus e o homem não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo, nosso Senhor. Ele é o único. E o único é brincadeira, né? Eu acho que tem gente querendo brincar com a cara de Deus e até mesmo com a nossa. Será que nunca aprenderam o que é único? Ainda abre um canal paralelo para dizer, não, mandaram eu vir. Que vergonha, que atrevidagem, que desonestidade contra as coisas de Deus. Se o próprio apóstolo Pedro está dizendo que só tem esse meio. E quando o Filho de Deus voltou, depois de o terem matado, porque Deus nunca mandou Jesus para morrer por ninguém aqui, não. Isso é patavinas. Isso é pregações blasfêmicas. Porque o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, ele disse: o meu Pai, vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que vos ama muito mais ainda. E aí, veja bem, estão aí fazendo o que querem, falando o que sai da boca. Agora está em mim e você, amigo. Acredita se quiser. Você entendeu? Você tem que crer nas Escrituras. O que ela diz é o que precisamos fazer. Se você me fizer uma pergunta, fala, e você faz tudo que está nela? Eu vou dizer para você que não. Porque é impossível que algum homem, por mais intelectual que seja, consiga. Tem alguns mentirosos por aí que sabem de cor. Eu gostaria de conhecer essas pessoas. Porque eu diria na cara dele que ele é mentiroso. Certo? Conheço de capa a capa, como eu disse ontem. Conhece. Aí eu concordo. Ele conhece uma capa da esquerda e a outra capa da direita. Ele conhece tanto esse elemento que diz saber tudo de cor, que ele, dentro da própria Bíblia, ele aprendeu até a enganar os outros. Tem que respeitar mesmo, certo? Até certo ponto, né? Porque ele virou um magnata, ele virou um jogo de cintura dentro dessa palavra que devia ser respeitada, e estão usando ela para negociarem, para formarem firmas. Isso eles achou dentro. Mas não achou lá no finalzinho do Apocalipse dizendo: se alguém mudar alguma coisa das palavras desse livro, Deus tirará a sua parte e vai ser condenado. Se alguém aumentar, Deus aumenta as pragas sobre ele. Ele achou tanta coisa para enganar você, enganar outros, e não achou essa que engana ele, que acaba com ele, né? Ele ficou enganado dentro dela. Por ele mesmo, é claro, porque está escrito, né? Ou não está escrito as últimas palavras da Bíblia. Agora eu faço uma pergunta a pastores, padres, com o maior respeito. Te considero como ser humano, como eu, só não maior. Maior não, viu? Porque o maior é Deus, certo? Mais respeito de igual para igual, o seu espaço. Mas por favor, passe a meditar se o que você está fazendo vai te levar em algum lugar. Se você vai poder pelo menos ser perdoado. Porque quando você vende alguma coisa que pertence a Deus em formas de show, em formas de
de donativos, qualquer coisa que não é sua, você acaba de ser ladrão. E sabe ladrão de quem? Você não está assaltando um banco, não. Mas quer dizer que assaltar o banco? Pode. Se alguém queira pelo menos pensar em fazer essa pergunta. Não, não pode. Ladrão é ladrão. Mas só tem uma coisa, é menor ainda esse roubo do que querer assaltarem Deus, as coisas de Deus. Porque o ladrão que assalta um banco, às vezes vai preso e o advogado vai lá e tira ainda um dia. Mas o que tenta assaltar as coisas de Deus, o Cristo disse: qualquer que fizer tropeçar um dos meus pequeninos irmãos, quem é o irmão dele? O que segue a ele de verdade. Ele disse: qualquer que tentar fazer isso, melhor fora que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse sobre o mar. Veja aí, suicídio nunca é correto diante de Deus. Mas com essas palavras dele aí, ele disse que, em todo caso, era melhor suicidar, que amarrando uma pedra de moinho, que corresponde às vezes a algumas até, digamos aí, quase 100 quilos ou mais, no pescoço e se lançar no mar. O que você acha que vai acontecer com esse elemento? A morte. Suicídio. Então, e aí, você quer mesmo ficar livre para que Deus tenha misericórdia de ti no sentido espiritual? Procure fazer o máximo que você consiga da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E aí, e não acredite nas coisas que vêm nos ventos de doutrinas, porque o apóstolo João disse assim, o anticristo, a palavra anti quer dizer contra, não é a favor, já está entre vós. Está junto com vocês dentro das igrejas. Certo? Ou estou mentindo? Ou não está lá em 3 João isso? Certo? Então, faça isso, amigo. Faça isso. Porque eu venho todos os dias falar isso aqui. E digo assim, eu vim para isso. Quer dizer, eu nunca falo assim, Deus me chamou num canto e disse, olha, companheiro, o negócio é o seguinte, eu estou enviando você para lá, você está aqui com autorização na mão, chega lá, você pega um meio de comunicação e diz, Deus me enviou. Eu não tenho as condições. Se eu disser, eu estou mentindo. Quando eu digo eu vim para isso, é porque eu decretei a minha vida em ser assim, certo? Não que eu ponha Deus por trás de mim dizendo que Ele me autorizou, porque depois eu vou ter um acerto com Ele. Quando Ele diz que se alguém fizer alguma coisa e disser que eu disse, sem eu haver dito, eu o extermino. E a prova está de quantos ele já exterminou, certo? Amigo, que Deus esteja contigo. Que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, te ampare e te dê revelações. Mas fique esperto com as pessoas que estão aparecendo, viu? Fique esperto. Deixe comprovar, porque essa pessoa deixou uma coisa que eu estou investigando. Ele disse que agora em abril, no mês de abril, agora de dia 23, vai haver um arrebatamento. Eu vi há muitos anos atrás, Miranda Leal, que desapareceu. Eu estava assistindo, quando ele disse lápis e papel na mão, porque se passar de 99, a vinda de Jesus, eu quero ser preso, eu quero que a justiça ouça isso. Ele disse isso. Cadê? Cadê, amigo? Porque o próprio Cristo disse, nem eu e nem os anjos sabem o dia da vinda, mas unicamente o Pai que está no céu sabe.
Se esse elemento, as coisas que ele está falando, for acertado, ele tem os meus aplausos. Mas se ele errar como errou Miranda Leal, ele é mais um falso profeta. E mais um tradutor que fez essa bagunça que fez na nossa Bíblia. Mas por revelação nós ainda conseguimos andar dentro dela. E o que ele está fazendo, ele está marcando já. Mês de abril de 2023. E o pior, ele está com um monte de seguidores. Se for para o bem e ele for mesmo enviado, como ele disse, parabéns a ele por ter se achado capaz de Deus acreditar nele e mandar ele fazer tão grande obra. E aí sim, foi assim que o apóstolo São Paulo falou: examina os profetas, para conhecer o Espírito, se os tais são de Deus. Eu não estou te condenando, meu amigo. Eu sei que você segue as redes sociais e já tem até me visto. Eu também estou no YouTube. Mas eu sei que você não vai ficar, principalmente se você for enviado mesmo. Eu vou fazer só aquele análisinho que a Bíblia me dá o direito. Mas sendo seu amigo. Estou sendo até agora seu admirador. Porque eu quero aprender com quem tem para ensinar. E aqui na Terra eu digo sempre, não tem professor aqui. Tem alunos. E esses alunos é toda a população. Aqui não tem nenhum que pode dizer esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Esqueça, meu amigo. Tire isso do seu calendário aí, viu? Eu acho lindo a sua interpretação. Mas também tem algumas coisas que até temporariamente eu vou continuar condenando. Certo? Para mim, os outros não. Isso é Deus que vai fazer o julgamento entre mim e ele, e entre você e ele. Porque afinal nós que estamos sendo revelados, que eu notei isso em você, temos a obrigação de colocar as coisas corretas, porque se nós fazer criatividade e alguém vier tropeçar, como disse o Cristo, nós vamos ser eliminados. Então, meu abraço. Eu sei que você navega, você está procurando para ver aceito, procurando, está indo para tá certo você em fazer a pesquisa. Meu abraço a você e a todos os ouvintes. E em nome do Deus vivo e do seu Cristo, o Messias, eu agradeço assim todas as coisas. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.